RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv. Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro. Estamos entrando no ar, temperatura amena, temperatura de 17, 18 graus em Criciúma. Temperaturas mais baixas hoje, estamos com friozinho gostoso, estamos na estação do inverno, dia 23 começa a primavera. Estamos nesse clima e hoje é quarta-feira, o dia preferido do Ney Lopes circulando por aí. Porque quarta-feira é o dia em que começa o final de semana, é assim. A partir de agora temos, além do Ney Lopes, temos a presença do Silmar Vieira também, com o seu comentário do mundo do agronegócio, falando o Agro News aqui conosco. E vamos ter a presença também do Maxwell, que vai falar conosco sobre a segunda edição do Festival de Dança de Criciúma, já está aqui conosco. E a gente vai conferir ainda alguns destaques desta edição do RTV Notícias. Longo período sem chuva preocupa produtores de fumo da região sul. Tigre decepciona, empata em casa e fica mais próximo do Z4. Vereadores de Criciúma aprovam um projeto que veda nomeação de pessoas condenadas na Lei de Improbidade Administrativa. Matéria segue para a sanção do prefeito. Polícia Militar de Santa Catarina lança aplicativo para celulares. Criciúma é uma das primeiras cidades do estado a atender o cidadão por meio desta novidade. Com estas e outras informações, está no ar a edição de hoje do seu RTV Notícias. E como sempre, começando o programa Circulando por aí, Ney Lopes. Nesta quarta-feira ensolarada. Ensolarada. Tu falasse uma coisa, né, João Paulo? Tá acabando o inverno, tá chegando a primavera, né? Tá chegando, dia 23 começa a primavera. Como ela passa realmente rápida, né? Impressionante, né? Já como estamos em setembro, o tempo tá passando. Até hoje eu coloquei assim uma daquelas tiradinhas da minha coluna, é o seguinte, que mais 4 faturas do cartão de crédito estamos virando ano. Virando ano, mas é verdade. Mas a melhor ator de ontem foi a do governador Gessé. O Gessé está fazendo história, né? Tá fazendo história. Às vezes levo ele desse lado polêmico, mas ele está fazendo uma coisa séria, né? Porque ele está tentando, pelo menos, dar um exemplo do que seria realmente um verdadeiro político, né? O que político, com a palavra ter, política, com a palavra P de político, né? Porque a política está tão desacreditada, que quando chega um político para fazer esse tipo de... O que seria o óbvio, lógico, seria né? O óbvio, né? Se tu vê aqui... Ele é um estranho no ninho. Né? Então, ele é um estranho no ninho, tanto que hoje ele é um ET dentro da Assembleia Legislativa, né? Porque ele não se dá com nenhum colega, ele não tem nenhum... É impressionante. Eu tive lá aqui umas 2, 3 semanas atrás e olha, o Gessé é uma pessoa não grata no parlamento, é verdade. Porque, ele quer acabar com o cafezinho, ele quer acabar com a mordomia, com as mordomias, com os assessores, ele quer acabar, enfim, com tudo. O que é de mais... Porque aquela Assembleia Legislativa, aquilo ali não é só Assembleia Legislativa, né, João Paulo? É o Judiciário, né? É a Câmara Federal, é o Senado Federal. Aquilo eu chamo assim, é o Sodoma e Gomorra da mordomia, né, do dinheiro público. Então, realmente, o que esses caras passam lá, olha, parabéns ao Gessé, me surpreendeu porque geralmente o poder, ele embriaga. O poder ele embriaga, queira ou não queira. É verdade. Uma vez eu visitei a vice-governadora que eu diga. Uma vez eu visitei um governador do nosso estado, aqui do Criciúma, e que estava no período como governador. Eu peguei e disse assim, governador, me permite sentar na sua cadeira para tirar uma fotografia? Aí ele disse, não, sem problema nenhum, Ney. Só que essa cadeira é muito espinhenta. Aí eu sentei na cadeira, a cadeira fofa, gostosa. Aí eu disse, não estou vendo nenhum espinho, ele assim, para baixo. Então é isso aí. Mas, João Paulo, chegamos na quarta-feira
E como tu diz, né, a quarta-feira é onde começa tudo. É chamado a quarta-feira, Dia Internacional do Namoro, do Amasso, da Birita, enfim. É onde que as pessoas já começam a se sentir mais livres, né, para poder curtir o seu final de semana que está chegando. E hoje nós temos um evento muito especial. A partir das 20 horas, o cantor Neguinho, da dupla que fez com o Emanuel, está fazendo aniversário e vai abrir a 10h51, um pouquinho mais cedo, para celebrar o seu aniversário com seus amigos. Eu vou estar lá, mas para homenagear o Neguinho, então coloca o clipe aí do Neguinho. Olha eu voltando pra casa, com as costas arranhadas, camisa sem botão, pescoço com chupão. É triste te deixar em casa, toda descabelada, falando que foi bom, com a boca sem batom, por me beijar demais. Podia ser pra sempre amor que a gente faz. É que quando a gente tá junto, o trem da liga e o bicho pega e a gente fica. Parece briga, só que é amor. Parece briga, só que é amor. É que quando a gente tá junto, o trem da liga e o bicho pega e a gente fica. Parece briga, só que é amor. Parece briga, só que é amor. Quando o bicho já rolou. Ei, coração. Olha eu voltando pra casa, com as costas arranhadas, camisa sem botão, pescoço com chupão. É triste te deixar em casa, toda descabelada, falando que foi bom, com a boca sem batom, por me beijar demais. Podia ser pra sempre amor que a gente faz. É que quando a gente tá junto, o trem da liga e o bicho pega e a gente fica. Parece briga, só que é amor. Parece briga, só que é amor. É que quando a gente tá junto, o trem da liga e o bicho pega e a gente fica. Parece briga, só que é amor. Ô João Paulo, depois dizem que santo de casa não faz milagre, né? Olha essa música. Não vou dizer que eu... O Neguinho é nosso, aqui é da casa, aqui da Nova Veneza, aqui da Vila Seca. Perto de tudo que a gente ouve por aí, é um pó. É uma musiquinha gostosa de se ouvir, está fazendo sucesso, é autoria do pessoal aqui da cidade. Então, parabéns ao Neguinho, hoje a gente vai estar lá à noite para te aplaudir. Por hoje é só, querido. Muito bacana. Foi bom o clipezinho, né? Excelente o clipe, excelente o clipe. Gente da casa, gente nossa, tem mais do que prestigiar. Verdade. Nós vamos de imediato agora com o destaque da reportagem. A gente trata de uma situação, a Vanessa Amando trata de uma situação no interior de Cocal do Sul, onde nós temos uma muito boa audiência também. Alô, Linha Cabral. Alô, vamos com a Vanessa Amando. Cocal do Sul deu início aos trabalhos para a pavimentação da estrada de Linha Cabral, no trecho que pertence ao município. A empresa vencedora da licitação realiza no local a primeira etapa, que é de preparação do solo. A pavimentação asfáltica deve beneficiar diretamente centenas de famílias, além da população em geral, e principalmente será uma importante via de escoamento que irá favorecer os empresários do município. Eles seguirão pela Linha Cabral até o anel viário da cidade vizinha, ganhando tempo, gerando economia e com acesso de qualidade. O investimento na obra é de mais de 2 milhões de reais, oriundos do financiamento entre o governo municipal e o programa Avançar Cidades, com aprovação da Câmara de Vereadores. Para a conclusão da obra, ainda será necessária a pavimentação dos trechos que pertencem às cidades de Morro da Fumaça, aproximadamente 1.600 metros de extensão, e de Criciúma, com cerca de 600 metros. Obrigado, Vanessa. Vamos ao intervalo. Em seguida, a gente tem a sala de visitas. Já. Depois do intervalo. É rapidinho. Voltamos em seguida.
Estamos de volta com o nosso RTV Notícias, com mais informações da reportagem. Polícia Militar de Santa Catarina está lançando aplicativo denominado PMSC Cidadão, PM Santa Catarina Cidadão. Estamos aqui em Criciúma, no 9º Batalhão de Polícia Militar, com o Coronel Cosme Manique Barreto. Ele vai nos contar a novidade que a Polícia Militar de Santa Catarina vem trazendo, agora cada vez mais tecnológica, não é mesmo, Coronel? Sim, a Polícia Militar de Santa Catarina é uma polícia militar de ponta, né? Sempre caminhando lado a lado com as novas tecnologias que se encontram à disposição e agora, utilizando a tecnologia do sistema de WhatsApp, está fazendo com que o cidadão possa fazer a ligação via programa, via um programa parecido com o WhatsApp, onde a pessoa entra em contato direto, com a Central Regional de Emergências e pode ir relatando o fato que está ocorrendo, fazendo esse pedido de ocorrência, de apoio, em vez de estar fazendo a ligação via 190. Tem facilidades nessa ação porque o diálogo pode continuar enquanto estiver transcorrendo a ocorrência. Vale a pena salientar que, por mais que o 190 agora ganhe um companheiro, o 190 ainda continua, né, Coronel? Sim, não. O 190 continua, é lógico, também permanece pela ligação. Mas, dentro desse programa, cabe salientar que até a própria localização da pessoa, do celular onde ela se encontra ligando, a Polícia Militar consegue ter, Então, isso também vai facilitar, porque muitas vezes a pessoa não sabia o nome da rua, ou havia uma mudança de nome de rua, ficava muitas vezes a viatura perdida sem saber exatamente qual era o endereço. E a partir de agora, quem faz a ligação por esse novo app, a localização vem pela localização do celular. Então, a Polícia Militar não vai ter essa situação de ficar perdida, procurando o endereço, porque já vai abrir no sistema o endereço exato onde o celular está mandando o sinal. Um dos principais pontos, tanto para a população quanto para o policial militar, é o tempo. Sim, isso vai diminuir o tempo, porque também o próprio programa pode abrir o caminho mais fácil para se chegar, às vezes uma comunidade mais interior que tenha um sinal bom de transmissão de dados, também fica fácil para a guarnição da Polícia Militar chegar naquele endereço. Dentro desse aplicativo, ainda tem um caso muito importante que tem aumentado, infelizmente, em Santa Catarina, que é a questão das mulheres, um cuidado maior dentro do aplicativo, Coronel. No aplicativo, a gente já está começando aqui em Criciúma a fazer um trabalho exclusivo com as mulheres que estão dentro do programa de proteção a elas. Elas podem ter um botão de pânico, se assim o desejarem, que a partir de que se sentirem ameaçada por um ex-companheiro, ou mesmo um namorado, um esposo que esteja querendo praticar uma ação deletiva ali, de violência, ela aciona o botão de pânico, já será encaminhada uma viatura, sabendo o local, tudo, sem precisar ela passar maiores dados, Então, o botão de pânico tem essa funcionalidade para ter a rapidez da ação entre a pessoa apertar o botão e já a Polícia Militar poder acionar uma viatura para ir em socorro àquela situação. Estamos de volta. Essa informação aí da nossa reportagem. Bacana essas imagens aí que a Polícia Militar tem. Eu acho importante essa divulgação dessa central, esse comando de informações que a polícia tem, para que o ouvinte, até mesmo para quem se sentir mais seguro, porque a presença da PM é muito forte. Tenho aqui a presença do Maxwell. Obrigado, Maxwell, pela presença. Boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, João. É sempre estar presente aqui na rádio, sempre te escutando, te acompanhando, e também aqui na RTV.
Legal. O Maxwell é produtor cultural da segunda edição do Festival de Dança de Criciúma. Exatamente. Né? Nos fale sobre o festival. Começa amanhã, né? Exatamente. Começa amanhã lá na universidade com um sarau cultural ligando com a 8ª edição do Festival Criciumense de Hip Hop. E de lá nós vamos fazer um fórum, que é o segundo Fórum Dança Sul SC, que nós vamos dividir em 3 blocos. O primeiro bloco falando sobre formação, com convidados dos professores da Unesc, a Viviane Candioto, a professora Francine, do curso de Educação Física. Estamos com uma parceria com o setor Arte e Cultura da Unesc. E aí esse fórum, ao decorrer, vai ter mais 2 blocos, falando da última dança, com convidados ex-dançarinos de Criciúma, fazendo uma mesa redonda, e finaliza com o 3º encontro dos pioneiros de danças urbanas de Criciúma. E depois, em seguida, sexta-feira, vai ter o lançamento da Casa do Hip Hop de Criciúma, no bairro Paraíso. Vai ter uma oficina de dança lá no Criciúma Shopping. O Criciúma Shopping vai ter a maioria das ações, Messer. No sábado, vai ter uma mostra de dança na categoria Infanto-Juvenil e Sênior, com 46 coreografias. Vai começar às 2 da tarde e vai até às 21 horas. E depois, para finalizar, a mostra infantil de dança no domingo, certo? Com 56 coreografias, vai iniciar às 14 horas e vai terminar às 20 horas da noite. A organização é de quem? Da SDC, Associação Dança Criciúma, e paralelo o Festival Criciumense de Hip Hop, pelo IHHC, o Instituto Hip Hop Criciumense, que é o primeiro instituto de Santa Catarina a se organizar nessa linha do hip hop. E quem é que os artistas que são da nossa região? São da nossa região na parte de dança. Certo. Na parte da linha do hip hop se abrangeu mais, tem artistas de São Paulo, de Curitiba, dos 4 estados, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bacana. Então, a partir de amanhã até o sábado, até domingo. Até o domingo, exatamente. Todas as entradas são francas, aberta ao público, a todas as idades, e nós estamos fazendo uma campanha, né, de arrecadação de alimento apenas amanhã na Casa do Hip Hop de Criciúma, que é no bairro Paraíso. Aí quem quiser participar desse pré-lançamento dessa casa que está sendo inaugurada, aí traga um alimento não perecível e contribua com os projetos sociais daquela comunidade. Legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bacana isso, muito bacana mesmo. Parabéns, hein? Imagina, nós que agradecemos esse canal de comunicação, agradecemos a todos os envolvidos dessa rede da RTV Notícias e sempre agradecendo a oportunidade de falar aqui com você, João. Legal. Obrigadão, Maxwell. Grande trabalho mesmo, tá bom? Obrigado pela participação. E agora a gente segue no nosso RTV Notícias. Como foi a noite de ontem para o Criciúma? Nada boa, né? 0-0 em casa não é um bom resultado. Diga para nós aí, Matheus Mastella. E o Criciúma decepcionou o João Paulo, seu torcedor, na noite desta terça-feira aqui no estádio Heriberto Wilson. Eu vou descrever agora o primeiro tempo. Não teve nada no primeiro tempo. No segundo tempo, o Criciúma Esporte Clube melhorou um pouco. Teve um pouco mais de posse de bola. Aqui, nesta trave, o Criciúma Esporte Clube criou algumas chances. Teve cabeçada aí do Léo Gamalho, teve chute do Carlos Eduardo, mas não balançou a rede. Criciúma Esporte Clube terminou empatado em 0-0 na noite desta terça-feira. Não saiu da zona de rebaixamento, não descolou, da verdade, da zona de rebaixamento e fica pertinho ao Z4, podendo até entrar na zona nesta rodada. Técnico Vaguinho Dias fez a estreia perante a torcida do Criciúma, que vaiou os jogadores na saída de campo, e o comandante analisa esse empate sem gols contra a Ponte Preta. É lógico que todos nós queríamos uma vitória, principalmente em casa. Essa foi a minha preleção, que em casa nós temos que ser uma equipe vitoriosa e que nós temos todo instante buscar os 3 pontos. E eu acredito que todo torcedor que veio, vocês que estão aqui, deve ter visto uma equipe que propôs o jogo e que tentou a vitória. Desde o início nós fizemos uma marcação à frente, não deixando que a equipe da Ponte Preta se criasse, e conseguimos fazer com que o Luiz, o jogo todo, não teve
teve nenhuma ação de gol. Eu até fiz a pergunta, você suou? Ele falou, nem um pouco. Então, ou seja, acho que nós conseguimos limitar o adversário, conseguimos fazer com que a equipe estivesse um pouco mais à frente, tanto é que no início da partida nós tivemos uns 3, 4 lances pelo lado direito, onde poderíamos ter finalizado em gols. Eu acredito que no segundo tempo, a postura da equipe, a maneira em que o foi para tentar a vitória, ela só não houve porque o goleiro adversário fez 3 defesas e uma delas importantíssima, quase que um milagre. Nós abafamos a equipe adversária e muitas vezes muito mais numa pressão, muito mais tentando fazer o gol do que com muito mais jogadas conscientes. Então acho que aos poucos nós vamos começar a criar essas jogadas, mas eu gostei da postura da equipe, uma equipe que tentou a todo instante vir o gol e não ficou esperando, nós fomos para cima. Nós jogamos contra uma equipe que estava buscando entrar no G4, como foi a do Cuiabá, e não teve jogo. A Ponte Preta não jogou, a Ponte Preta não veio, foi o jogo de uma equipe só. Nós tentamos a todo instante mostrar um futebol melhor e tentamos fazer o gol. Infelizmente, pelas defesas do goleiro, não veio a nossa vitória. Daqui a pouco no RTV Sport Show tem mais informações, análise, leitura para o jogo de ontem com o Matheus Mastella e o Paulo Coutinho. Mais política, a Câmara de Vereadores de Criciúma aprovou um projeto do vereador Júlio Kaminski que diz o seguinte: todos aqueles que estiverem respondendo por um processo administrativo, alguma improbidade administrativa, não podem ocupar cargos no governo. Improbidade administrativa. Você sabe o que é isso? Criciúma agora tem um novo projeto de lei que foi aprovado na Câmara de Vereadores e o autor está aqui do meu lado. Júlio Kaminski, importante a aprovação deste projeto na Câmara de Vereadores, não é mesmo? Nós vivemos um momento, né, em que se fala muito de honestidade, de seriedade na administração como um todo. Nós fizemos um projeto onde nós combatemos, né, a pessoa improba. Nós queremos que Criciúma não nomeie mais pessoas que eventualmente tenham sido condenadas contra a administração pública, né, em cargos públicos. O que é isso? Na realidade, o projeto de lei que nós aprovamos na Casa ontem proíbe nomear pessoas condenadas em segunda instância de exercer cargo público. Aquela famosa frase, colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Eu ouvi essa frase hoje. Não pode. Realmente não pode. A gente tem que zelar pelo dinheiro público, zelar pelo erário, né? Nós temos a responsabilidade de fiscalizar. Agora, nós também temos a obrigação de buscar alternativa para fazer com que a administração pública exerça o seu papel com a maior lisura, com bastante responsabilidade, e que as pessoas que estejam lá dentro tenham condições, né, de exercer um bom papel. Nós não podemos ter pessoas improbas, né? Não podemos ter raposa cuidando do galinheiro. Isso não é possível e nós não podemos aceitar. E o nosso projeto, exatamente, ele estabelece isso. Aqueles que estiverem têm que ser exonerados e aqueles que eventualmente respondem ou estão cumprindo uma pena, né, depois de condenado em segunda instância, também não podem ser nomeados para exercer qualquer papel público dentro da administração pública. Agronews, com Silmar Vieira. Oferecimento Coperja. Boa tarde. Aliás, bom dia. Bom dia eu já te dei. Faz tempo que eu não te vejo. Faz 1h30, mais ou menos. É verdade. Silmar Vieira, e o mundo do agronegócio? O mundo do agronegócio ainda à espera de um milagre. Já assistiu esse filme? É um bom filme. A espera de um milagre. A espera da chuva. Espera da chuva, a falta dela que já traz prejuízo. A gente veio falando aqui, né, durante essa semana e trazendo uma série de informações sobre os prejuízos que essa falta de chuva já começa a trazer para a agricultura aqui do sul do estado de Santa Catarina. Aliás, tem uma matéria que foi feita hoje pela manhã com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sara, o Sr. Jair de Stefani, sobre a questão da cultura do fumo. E Sara, então chama a matéria, com Vinícius. Vamos à matéria então com Vinícius.
A falta de chuva, mais uma vez e mais uma cultura que a falta de chuva está atrapalhando aí o seu início de plantio. Estamos aqui em Sara, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, estamos com o presidente Jair e o presidente vai nos contar o que essa falta de chuva já está afetando na produção do fumo, Jair. Oi. Bom, é uma preocupação, né, de todos os nossos produtores nesse período onde tem essa estiagem já bastante prolongada. A cultura do fumo, ela é uma cultura resistente até, ela prefere mais assim um período médio do que muita chuva, mas a nossa agricultura aqui de Sara, além do fumo, tem o milho, tem as verduras, né, que o pessoal também faz o plantio, e está preocupando bastante, né, esse prolongamento da estiagem. Ainda ontem procurei alguns produtores e eles estão muito preocupados, porque normalmente no mês de setembro, quando tem um período longo de estiagem, depois vem o excesso de chuva. Então aí o excesso de chuva prejudica mais do que esse período agora. A preocupação, então, hoje é mais com o que pode acontecer, né? A estiagem ainda não está afetando tão diretamente o fumo, mas, lógico, o que pode acontecer por conta da estiagem é o que é pior para o produtor. Sim, nós temos alguns produtores que iniciaram um plantio mais no cedo, que já está na fase de colheita. Nós tivemos no granizo que aconteceu aí no mês passado, prejuízo com alguns produtores, porque o granizo, quando passa, não pega toda a região, é parte onde pegou. Então, já foram afetados pelo granizo. Aí nós temos alguns produtores que iniciaram um plantio mais tarde, que ele está na fase de desenvolvimento. Começaram o plantio lá com água, né, aguando a mudinha para que ela pudesse se desenvolver. E agora, né, esse período prolongado preocupa bastante. Ainda não se pode considerar que computar prejuízo, né? Porque a gente depende muito ainda agora do desenvolvimento. Mas é uma preocupação, né? O clima deveria ser como a gente quer, né? Quando precisa chuva que venha, quando não em excesso, mas infelizmente o agricultor ele é condicionado a esse clima. Ele, às vezes, tem chuva demais, às vezes tem menos, às vezes tem o granizo, tem o vendaval. Então, tudo isso preocupa. Ele nunca dorme tranquilo. Por isso que ele é chamado de agricultor familiar segurado especial, porque ele depende muito do clima. Silmar, várias variedades sofrem com a chuva. As hortaliças, como apareceu aí, tem couve-flor, tem brócolis, tem repolho, tem milho, tem fumo, enfim, tudo sofrendo com a questão da estiagem. Aliás, tem algumas fotos aqui também do nosso amigo Eliseu Puzinski, que é o presidente da LICA, a Associação dos Agricultores da Linha Cabral, aqui em Criciúma. Mandar um abraço ao Eliseu Puzinski e a todo o pessoal aí da Linha Cabral. Você pode ver pelas fotos aí, tem muitas folhas, principalmente o bacheiro, que é aquela folha mais baixa dos pés de fumo, está amarelando doença já por causa da estiagem, também a falta de chuva que já vem trazendo prejuízo, o pessoal não consegue fazer os tratamentos, né? Então está aí a situação preocupando os fumicultores, ou como diz o seu Jair de Stephanie, também depois o excesso de chuva, quando falta muito chuva no início de setembro, às vezes sobra lá no final de setembro, isso também preocupa. Mas de qualquer forma, como disse o próprio Jair, não há o que fazer, quanto ao tempo não há remédio, seu João Paulo Messer, é só vigiar e orar. E orar, principalmente, o remédio aí é a oração, né? É a oração, só. Até amanhã. Um abraço. Fechamos a edição de hoje do seu RTV Notícias. A gente vai fechando o nosso RTV Notícias de hoje. Só, quando você... Deixa, eu tenho um minutinho aqui ainda. Quando a gente falou da questão das culturas que tem ali, me chamou a atenção que tem muito próximo do fumo, tem hortaliças ali também. Tem hortaliças, em alguns lugares aproveitamento de espaço, né? Mas isso não é o ideal. Não é o ideal em função dos defensivos utilizados na lavoura de fumo, não seria o ideal. Mas às vezes por aproveitamento de espaço, as pessoas fazem isso, os agricultores fazem isso. Mas não é o ideal, João Paulo, com certeza não é o ideal. Agora, claro, aí o pessoal quer aproveitar espaço.
Agora, o que se faz muito, por exemplo, é consorciar a lavoura de fumo e milho, né? Isso sim é uma coisa que dá para consorciar bastante, tira uma lavoura, entra com a outra. Sem fechar o bloco do AgroNews, até porque a matéria tá aqui para nós, não como do bloco do AgroNews. Mas eu vou pedir para o Silmar ficar aqui conosco, porque tem uma informação dos bombeiros explicando sobre queimadas na vegetação. E também, eu acho que não, o problema não está é na vegetação mesmo, né? Não é em lavouras, nada. As queimadas acontecem... A maior parte dos casos é vegetação. Muitas vezes causados até por quem joga aquele cigarrinho para fora da janela do carro. Porque uma queimada numa área de lavoura não... Pastagem. Pastagem queima, mas é controlada, né? É uma queima controlada. Pode sair do controle, sempre é o risco, né? Quando tem uma estiagem como agora. Tem uma informação dos bombeiros a respeito, vamos ver. Estamos aqui no 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Criciúma, mais uma vez, dessa vez para tirar a dúvida do telespectador. Muitos estão mandando mensagens, mandando os vídeos de fogo em vegetação. E como proceder? Como acontece? Deixa que essas dúvidas nós vamos tirar agora com o Tenente Fávero. Mais uma vez aqui, Tenente, mais lógico, para tirar a dúvida da população, né? Esses incêndios em vegetação, geralmente, ocorrem como? Bom, incêndio de vegetação, a sua maioria é causado por ação humana, seja ela direta ou indireta. Ação humana indireta é quando o elemento, a pessoa, tem a intenção de realmente atear fogo em um determinado local para finalidades diversas. Pode ser para limpar o terreno, pode ser para fazer plantio, enfim. E a ação humana indireta é aquela quando o indivíduo ele não tem a intenção de causar um incêndio, mas por colocar fogo em um pequeno local, aquele fogo ele pode sair do controle por diversos fatores, né? Por exemplo, uma mudança de vento pode fazer com que o fogo perca o controle e se torne um incêndio. E, então é outro motivo que pode ocorrer o incêndio florestal, o incêndio de vegetação. Hoje o Corpo de Bombeiros lida com muito essa questão do fogo e vegetação, né? São vários focos de incêndio, às vezes diariamente acontece muito, então é um grande trabalho hoje para o Corpo de Bombeiros. Sempre que a gente tem um período de estiagem um pouco mais prolongado, a gente acaba tendo um aumento significativo no número de focos e no número de chamados para combate a incêndio florestal ou combate a incêndio em vegetação. A gente vem notando que esse mês de agosto tem sido bastante seco, tem chovido pouco, e isso acaba favorecendo as queimadas e a ação aí das pessoas que fazem esse tipo de ação. Para quem está em casa, está nos assistindo, prevenção, como funciona? A primeira atitude, a mais importante, é justamente não colocar fogo em nenhum tipo de vegetação, em terreno baldio, para fazer limpeza de terreno. Inclusive até foi decretado via decreto presidencial que está proibido esse tipo de ação, até mesmo as que antes eram autorizadas. Então, é contra a lei, a pessoa ela pode sofrer algumas sanções, multa, pode ser inclusive até presa se tiver esse ato. E se porventura uma pessoa observar alguém fazendo esse ato, que denuncie para os órgãos competentes, pode ser Polícia Militar, Fundação do Meio Ambiente, órgãos municipais, estaduais ou federais. E também a questão de chamar o Corpo de Bombeiros para atuar, para apagar esse incêndio florestal, ligando o telefone 193. E agora a gente fecha a edição de hoje do nosso RTV Notícias e termina com a previsão do tempo. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv.